Olá, queridos, tudo bem? Como passaram? Espero que bem. Nós vamos dar prosseguimento à nossa aula. Como foi a última aula? O que vocês acharam? Tranquilo, né? Vocês entenderam a questão das células sanguíneas, a constituição do nosso sangue, para que serve cada célula? Vocês deram uma revisadinha? Então é importante sempre, depois que vocês assistirem a minha aula, que vocês peguem, além da anotação, que vocês peguem essa anotação feita por vocês, que vocês releiam, tá? E tentem entender do que se trata, tá bom? Depois, mais pra frente, eu vou montar alguma lista, alguma coisa para a gente praticar esse assunto, que é um assunto bastante importante. O que que a gente vai fazer hoje? Nós vamos dar seguimento à aula 4, que é a aula que a gente está trabalhando. A aula ela fica na página 40, nossa aula 4, dá para ver? 40. A página é a página. Dá foco? Foco, 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 foco. 40. A aula é 4, não 40. A aula é aula 4, da página 40. Então, essa é a nossa aula de hoje, tá bom? O comecinho dessa aula a gente já viu, que era aquele começo que fala da constituição sanguínea para a gente entender o que vai falar de imunização. Nesse tempo aí de virose, né? O que a gente faz aí para entender essa questão da defesa do nosso corpo. Então, hoje a gente vai entrar nesse assunto. Vamos embora? Então, vamos comigo. Olha só. É, Nós vamos falar sobre. Aqui a gente já viu, então eu vou passar para vocês, tá? Essa sequência já foi vista. A gente falou do sangue, do plasma, dos elementos figurados, as hemácias, os leucócitos, os tipos de leucócitos e as plaquetas ou trombócitos, tá bom? Fizemos a atividade. Hoje a gente vai falar de imunização. O que é imunização? Imunização é algo tremendo que existe no nosso organismo. A imunização ela se dá pela reação de um antígeno contra um anticorpo, ou seja, o anticorpo é algo que entra invadindo o nosso corpo. O antígeno seria a resposta, a produção de uma substância desculpa, o antígeno seria o invasor, o anticorpo seria a resposta a essa invasão. Então, é essa a ideia. Então, olha só, aqui eu tenho um corpo estranho, que é um antígeno, e aqui eu tenho uma célula branca. Detalhe, quem que vai estar envolvido com a defesa? Qual é a célula sanguínea envolvida com a defesa do meu organismo? São as células brancas, cada uma na sua função. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Aqui, a gente fala em imunização quando eu tenho uma célula específica do meu sistema imunológico, do meu sistema de defesa, uma célula específica que produz anticorpos. Todas as vezes que o meu organismo produzir anticorpos, ele produz junto o que a gente chama de memória imunológica. Não são as células brancas, os leucócitos, que têm essa capacidade de produzir anticorpos. Existe só um tipo de célula. Na verdade, é um tipo, tá? Então, dentre esses tipos, algumas, porque a gente tem linfócito T, linfócito B, o CD4, que a gente não vai entrar em detalhes. Então, nós vamos devagar no processo, tá bom? Mas só para a gente recordar, quando a gente fala de defesa, quem que defende o nosso organismo? Várias células. Cada célula atua num tipo de defesa. Então, eu vou ter o basófilo. Então, o médico, quando ele quer saber, lembra que eu te falei, quando ele quer saber o que você tem, ele vai pedir um hemograma completo e vai aparecer todas essas células. A célula que tiver em grande quantidade indica o teu problema. Aí o médico, ele tem conhecimento para chegar na doença que você tem, tá?
Então, o basófilo produz algumas substâncias, ó, histamina, heparina. O eosinófilo produz a histamina em infecções. O neutrófilo vai fazer fagocitose e assim por diante. Então, essas aqui que está dentro da primeira chave são chamadas de fagócitos. O que são fagócitos? São células que atuam na defesa por meio de fagocitose. Lembra, fagocitose vocês já devem ter aprendido em ciências, tá? A fagocitose é assim, a célula ela abocanha a partícula externa e manda para dentro. Tá? Então é como que nem a ameba faz para se alimentar. Ela pega, ela envolve, ela projeta a célula para frente, abraça aquela partícula e joga para dentro do corpo, ali ela digere. Então, esse tipo de defesa por fagocitose é realizada por essas primeiras células. Agora, existe um outro tipo de defesa que é por meio da ação da produção de anticorpos, que são os linfócitos que fazem. Os linfócitos podem ser linfócito B, eu posso chamar ele de plasmócito, eu posso chamar ele de linfócito T e eu posso chamar de célula natural de killer. Cada uma vai ter uma função específica e elas vão estar envolvidas na produção de anticorpos. O que é essa produção de anticorpos? É um tipo de defesa onde toda vez que a célula produz os anticorpos, ela prende aquela linha de batalha, ela prende aquele tipo de destruição e ela cria uma memória que ela nunca mais esquece. Ok? Memória imunológica é que a célula aprendeu o jeito certo de combater aquele agente causador daquele problema, daquela doença. Tá? Então, todas as vezes que a gente pega uma doença e a gente é curado, a gente criou uma imunidade. Essa imunidade é a célula de memória. Então, aquela doença, a gente está imune, a gente não pega mais. Ok? Por quê? Porque o meu corpo ele aprendeu a combater. A doença pode entrar em mim, eu posso até sentir a princípio, mas o meu corpo ele dá um alerta, as células vão lá e destrói aquele agente causador daquela doença, porque ele já sabe fazer isso, ele já tem uma memória imunológica. Então vamos para a reação. Antígeno contra anticorpo. O antígeno é a substância invasora. Então aqui não é nada grande, é sempre algo pequeno, porque a luta é de substância contra substância. Lembra que é luta de igual para igual. Então, anticorpo também é uma substância. A pegadinha, o erro comum dos alunos é pensar que anticorpo é uma célula. Anticorpos não são células. Anticorpos são proteínas produzidas por células. Quais são as células? Os linfócitos. Lembra que linfócito produz anticorpo. Então, anticorpo é uma proteína chamada imunoglobulina produzida por uma célula de defesa do meu corpo. Então, é luta de igual para igual. Então, o que tem que entrar para brigar nessa luta? Então, é substância e o que tem que combater? Substância. Se fosse célula, então entrou uma célula, entrou uma bactéria. Quem que vai combater a bactéria? É alguém que faz fagocitose, porque é luta de célula contra célula. Agora, não adianta o meu organismo produzir substância para combater célula, para combater coisas grandes, porque aí não dá, tá? Então, a questão da imunidade, ela é bem específica desse tipo de combate. Então, a gente só cria memória imunológica quando a gente produzir anticorpos. Então, é só por uma linha de batalha, tá? Só para algumas coisas. Então, por isso que algumas doenças a gente tem imunidade, a gente pega uma vez e não pega nunca mais. E tem doença que a gente não tem isso, tá? Então, por exemplo, verminose, a gente não tem imunidade contra a lombriga. Então, pegou lombriga uma vez, você toma remédio, mata a lombriga, mas você pode pegar a lombriga de novo. Você não tem uma memória imunológica para lombriga. Então, é essa a ideia. Agora, você tem memória imunológica para gripe. Ai, Elaine, mas por que eu pego gripe direto? Porque, assim, o vírus da gripe, ele é sempre novo.
Cada ano surge uma gripe diferente. Então, a vacina que a gente toma da gripe lá no posto, ela não combate um tipo de gripe só, ela tem vários tipos, e hoje ela tem até da H1N1, que é uma gripe que chegou chegando há um tempo atrás, bem perigosa. Então, a gente é vacinado por ele também. E o vírus, como ele está em constante modificação, eu preciso tomar todo ano para pegar o vírus do jeito que ele tá. Porque se eu tomar uma vacina e não tomar mais, o vírus mudou, eu fico doente. A minha vacina não adiantou. Então, essa ideia. Vírus que se modificam muito, a gente tem um problema com a questão da vacinação, tá? Ou ela tem que ser sempre, ou aí tem uma dificuldade na produção da vacina, ok? Então, vamos lá. Então, vamos voltar. Depois a gente fala de vacina. Vamos devagar. Então, olha só. Antígeno é a substância que invade o meu organismo. Anticorpo é a substância produzida pelo linfócito, ok? Que substância invasora é essa? Pode ser uma toxina, pode ser um veneno, uma peçonha, pode ser um vírus, pode ser um fragmento de uma bactéria. Então tem que ser algo pequeno. Vírus não é célula, meu querido. Vírus é uma cápsula de proteína e um material genético dentro. Então, quem vai combater uma cápsula de proteína com DNA dentro, que é só substância? Não é nem célula viva. Então, quem combate é substância, anticorpo. Então, as doenças virais são combatidas pela produção de anticorpos. Então, doenças virais, eu não tenho uma medicação para sarar de uma doença viral. Eu preciso esperar o ciclo, o meu corpo reagir, produzir anticorpos e o meu corpo é, destruir. Quem destrói é o meu organismo, ainda que eu tenha alguns antivirais, mas esses antivirais eles não destroem o vírus, eles impedem a replicação. Então, por exemplo, você pega uma medicação do HIV, que é o vírus da AIDS. O que que você tem? O coquetel. O coquetel, ele não mata o vírus, ele impede só a multiplicação viral, impede que o vírus se multiplique. Então, não tem, o organismo é que tem que destruir. Por que que o organismo não destrói o HIV? Porque o HIV ele tem uma inteligência tamanha que ele ataca justamente a célula que produz a defesa. Por isso que é chamada de vírus da imunodeficiência humana. Então, o HIV, ele não deixa o meu organismo produzir anticorpos. E aí, o meu organismo fica frágil. Por isso que chama síndrome da imunodeficiência humana. Não, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Então, a pessoa que tem AIDS, ela tem um sistema imunológico deficiente. Ela pode morrer de qualquer doença besta, de uma faringite, de uma gripe mal cuidada. É aí que tá. Então, o vírus que age bem na nossa defesa. Por isso que não dá para o meu organismo produzir a defesa, tá? Agora, uma gripe. Então por que a gente não pega? Porque alguns vírus. Por que que eu não deixo então pegar a gripe? O ideal seria a gente pegar mesmo as doenças. Quando eu era criança, a mãe falava assim: ó, vai brincar na casa do vizinho para a gente ficar doente logo e pegar as crianças pegar as doenças quando era criança. Então a gente pegava catapora, sarampo, rubéola, cachumba, tosse comprida. A gente pegava todas essas doenças, chamadas de doenças da infância, para a gente criar imunidade quando a gente é criança, para a gente chegar na fase adulta já imune. E aí a gente tem a memória e nunca mais. Então a minha turma da minha idade, a gente pegava as doenças. E vocês? Vocês não, vocês foram vacinados. Então, a turma de vocês, da idade de vocês, a geração de vocês, é uma geração vacinada, que é uma forma também de produzir imunidade, só que é uma forma artificial. Eu peguei naturalmente porque eu fiquei doente, tá? Então, o ideal é assim: quem tem mais defesa? Quem pega mais doença. Então, se você pegar uma pessoa que mora em um ambiente tropical, onde tem muito mais doença, essa pessoa tem muito mais imunoglobulina no sangue do que uma pessoa que mora num ambiente frio. Por quê? Porque tem mais doença.
Vou dar outro exemplo. Quando você tem uma criança, você virou mãe, e aí você deixa a criança dentro de uma bolha, e ninguém toca, e ela não vai pro chão, e você não deixa ninguém chegar perto. Meu, essa criança, ela não vai criar anticorpos. Quando ela cair nesse mundão sem porteira, cheio de doenças, ela vai ficar muito doente, aí vai ser muito perigoso. Ou quando você mandar ela pra creche, pra escola, ela vai passar 3 meses doente. Então, é deixar a criança entrar em contato com tudo. Elaine, por que que a gente então tem que ficar recluso e não entrar em contato com o coronavírus? Porque assim, ó, a questão do coronavírus é que a contaminação ela é muito grande. Então, algumas pessoas se contaminam e elas não manifestam os sintomas. O sistema imunológico já age, já destrói, cria imunidade. Para a gente seria muito bom, porque jovens, né, e crianças fazem isso de boa. Só que como a taxa de contaminação ela é muito alta, a gente contaminaria muito as pessoas vulneráveis, que no caso eles estão dizendo que são os idosos e as pessoas que tratam, né, por exemplo, uma pessoa que faz quimioterapia, que tem uma saúde mais frágil, as pessoas que são diabéticas, que têm pressão alta. Então a gente contaminaria essa turma e essa turma não resistiria, elas iriam a óbito. E o sistema de saúde público não aguentaria um tanto de pessoas. Então, qual a ideia do isolamento? O isolamento é para o sistema público de saúde se equipar, se preparar para que a hora que começar a proliferação da doença, que o natural é que isso ocorra, o sistema esteja preparado. Então, esse isolamento, a princípio, seria isso. Não teria problema nenhum eu pegar, os meus filhos pegarem, mas por que que a gente se isola? Para que outros que não podem pegar, não peguem. Então, por exemplo, a minha irmã faz tratamento quimioterápico. Eu não estou visitando a minha mãe e a minha irmã, e minha mãe também é hipertensa. Eu não visito. Por quê? Porque eu posso levar o vírus, ainda que eu esteja isolada, eu posso levar esse vírus para elas e elas podem não resistir e vir a óbito. Então a gente só fala oi pela câmera, manda beijinho, fala que saudade, todo dia a gente está no telefone, mas eu protejo elas dessa maneira. Tudo bem? Com o tempo, todos nós produziremos essa imunidade. Então, depois que passar esse tempo de contaminação, de contágio, nós vamos ter uma imunidade se eles não desenvolverem uma vacina para isso. Eu não sei como vai ser, tá bom? Eu ainda recebi uma convocação para quem é da área de saúde tem que se inscrever para fazer uns cursos lá e os biólogos fazem parte dessa área. Eu ainda preciso ver se eu vou fazer esse curso para cooperar com essa turma aí, né, na linha de batalha, né? Porque às vezes eles precisam de alguns biólogos para fazer algumas análises e aí eles convocam. E ainda eu preciso ver esse documento como que é. Mas é isso que acontece. Tá? Então, toda vez que entrar um antígeno no meu corpo, invadiu, meu corpo produz um alerta, vem um linfócito, produz anticorpos, batalha, mata, ele morre e aí eu produzo a defesa. E eu tenho uma memória contra essa doença. Se essa doença entrar de novo, já matou. Então, os sintomas nem aparecem. E aí eu sou imune àquilo. Então, o sarampo que eu peguei quando eu era criança, ele pode entrar em mim que eu não desenvolvo. Catapora, cachumba, e eu tô imune a todas essas doenças. A não ser que um vírus diferente, um vírus mutante, um vírus modificado geneticamente ou de mutação mesmo natural apareça no ambiente, aí eu posso pegar essa doença de uma forma mais branda. Tá? Ela vem, o meu corpo ele não reconhece porque tá um pouquinho diferente e aí a doença se manifesta, tá bom? Mas de uma forma bem mais leve. Entenderam qual é a ideia? Então é assim, ó. A gente tem dois tipos de resposta. A gente tem uma resposta quando o antígeno, o causador da doença, entra uma primeira vez. Então ele entra aqui, ó. Aqui eu tenho tempo e quantidade de anticorpos. Então a doença vai entrar aqui, eu vou ter uma reação. Essa reação é a produção de anticorpos. Essa reação, ela demora mais. Por quê? Porque é a primeira vez que está entrando no meu organismo. Então, o meu organismo não está conhecendo ainda, porque ele nunca entrou em contato com esse vírus. Então, eu vou ter a manifestação da doença, eu vou ficar doente, o meu organismo demora para produzir anticorpos, então o tempo ó, é demorado.
infectado, aí eu destruo a doença, os meus anticorpos produzidos destroem esse agente infeccioso, e aí eu tô curada, né? A doença é eliminada do meu organismo, então essa taxa de anticorpos ela cai, porque a doença foi combatida, só que não zera, tá vendo que não zera? Então a taxa de anticorpos ela não vai para o zero do Y. Por quê? Porque eu tenho células de memória. Se a doença entrar numa segunda vez, uma segunda infecção, o que que acontece? As células de memória vão fazer o meu organismo a reagir com uma produção de anticorpos elevadíssima. Isso faz a doença ser destruída com uma rapidez imensa. Olha o tempo do pico da produção, o pico da curva, com o tempo é muito mais curto do que a primeira infecção aqui, ó. O pico da doença, ele tem um tempo mais longo. Então, a resposta primária ela é mais lenta e a produção de anticorpos ela é mais baixa. A resposta secundária ela é mais rápida, um tempo menor e é uma produção alta de anticorpos, por isso que o tempo é menor, ok? E o que que faz isso? Às vezes eu nem desenvolvo sintomas da doença. A doença entra no meu corpo, eu sinto só aquele mal-estar, você fala, ah, acho que eu vou ficar doente, mas aí o meu organismo já reage porque ele tem uma memória. Então, por que que a resposta secundária é rápida e ela tem uma produção de anticorpos alto? Por causa das células de memória, por causa da memória imunológica produzida numa primeira infecção, ok? Esses são os tipos de resposta. Tipos de imunização. A gente divide assim, ó, imunização ativa, eu vou mudar, depois eu volto. Imunização passiva, ó. Passiva, volta. Ativa. O que que é ativa? É quando o meu corpo produz anticorpos. Então, eu produzo, eu tenho uma ação ativa. Quando é passiva, é quando o meu corpo recebe anticorpos. Quando eu recebo? Quando não dá tempo de produzir. Então, em algumas doenças, eu não posso esperar eu produzir anticorpos, porque eu morro no meio da produção. Então, por exemplo, sou picada por um escorpião, não dá tempo de eu produzir anticorpos, ainda que eu fosse capaz. O meu organismo, meu sistema imunológico consegue produzir anticorpos, mas eu vou morrer antes, porque o veneno é neurotóxico. Então, o que eu preciso? Tomar anticorpos prontos. Então, aí é passiva. Esses anticorpos, eles são produzidos em algum animal. Depois eu falo disso. Quando é ativa, quando o meu organismo produz anticorpos, dá tempo. Então não vou morrer, vou morrer, peguei gripe e tal. Então dá tempo, calma, você respira, sente mal, fica com mal-estar, mas dá tempo. O seu organismo entra em ação, produz anticorpos, eu produzo, é ativo, ok? E essa imunização ativa, ela pode ser natural ou artificial. Como assim? Natural é quando eu pego a doença naturalmente. Lembra que eu te falei que eu peguei sarampo, catapora, rubéola, cachumba, eu peguei de tudo? Eu fiquei doente. Então, o antígeno estava no ambiente e eu peguei ele, entrou no meu corpo, eu desenvolvi a doença, criei imunidade. Então, eu produzi anticorpos naturalmente e ativamente. A doença entrou natural e eu produzi anticorpos. Ativa, ativa, natural. Como que vai ser artificial? É quando eu vou até o posto e eu falo assim para a enfermeira: enfermeira, coloque em mim aí o vírus da gripe, o vírus H1N1, porque eu quero imunidade. E ela vai aplicar esse vírus em mim. E aí eu vou ficar doente? Não, porque esse vírus, ele é manipulado em laboratório. Então lá no Butantan, eles manipulam, eles enfraquecem ou eles matam e aí eles pegam só fragmentos desse vírus e colocam num composto chamado vacina. A vacina ela tem fragmentos ou o próprio causador da doença enfraquecido ou morto. E aí o meu organismo vai reconhecer aquele cara. E como ele está enfraquecido, o meu organismo consegue destruir. E a hora que destrói, produz a minha memória. Tá? Então, isso é vacina. A vacina tem o quê? Tem o causador da doença enfraquecido. Então, eu pego ele de forma proposital. Então, propositadamente, eu pego ele e coloco em mim, tomando ele. Não para ficar doente, mas para o meu corpo aprender a combatê-lo.
Então, isso é vacina. É um método preventivo que eu vou prevenir de pegar a doença. Lembra que o pessoal falando do sarampo? Um monte de gente manifestando o sarampo. Essa galera que pegou sarampo é a galera que não foi vacinada. É uma turma que não seguiu o protocolo de vacinação. E aí começa a contaminar o pessoal. E como o vírus ele é um pouquinho diferente, até quem tomou vacina acaba pegando ele de uma forma mais branda, mas pega. Porque o vírus, ao longo do tempo, ele se modifica. Mas se todo mundo está imunizado, eu não tenho propagação da doença. Não tenho gente morrendo com a doença. Então, essa é a ideia. Então, ativa quando eu produzo anticorpos, natural, quando eu pego a doença naturalmente, artificial, quando eu vou até o posto e tomo a vacina. Ok? A imunização passiva ocorre quando não dá tempo. Então, meu corpo tem que receber os anticorpos prontos. Esses anticorpos, eles são produzidos em outros animais. Como assim? Lá no Butantan, eles pegam alguns animais que têm grande quantidade de sangue. Por exemplo, cavalo, bois. Geralmente cavalo, porque o cavalo ele é forte, ele tem bastante sangue. Então, o que eles fazem? Eles pegam o veneno de algumas serpentes, que são comuns no Brasil, em algumas regiões. É óbvio que não vai fazer de tudo, porque se eu não tenho acidente com algumas serpentes, por que fazer, né? Então eles vão pegar aquelas que são mais comuns, eles vão pegar esse veneno, vão extrair da serpente, vão diluir, eles sabem a diluição e eles sabem o quanto eles podem jogar dentro do cavalo para que esse animal não morra. Então, esse veneno diluído e colocado segundo a quantidade de sangue que esse animal tem, para que ele não morra, esse veneno dentro do cavalo estimula a produção de anticorpos. Eu estou imunizando o cavalo. E a hora que esse cavalo produz os anticorpos, ele está imune. Ele foi imunizado ativamente. Só que eu faço? Eu retiro o sangue desse cavalo e eu separo esses anticorpos que ele produziu. E aí eu produzo uma substância chamada soro. Esse soro ele contém anticorpos prontos. E aí, num acidente de uma picada de uma aranha, de uma cobra, de um escorpião, eu corro para o hospital. Geralmente, quem tem esses compostos, né, o soro, são hospitais públicos e não são todos os postos que têm. Esse é o nosso problema no Brasil, tá? Então eu vou até esses hospitais e eles colocam em mim os anticorpos já pronto para neutralizar esse veneno que pode me matar. Ok? Então é uma imunidade passiva, porque eu não estou produzindo, eu estou recebendo. Ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser natural. Como é natural? Quando a gente está dentro do corpo da mãe, a mãe faz uma troca de substâncias com a gente, que é bebê dentro do corpo, de várias coisas. A mãe dá nutrientes, a mãe dá gases, a mãe dá hormônios e a mãe dá anticorpos. Por quê? Imagine o bebezinho saindo de dentro da mãe, onde ele está todo protegido, saindo nesse mundão sem porteira, cheio de contaminação. Então essa criança ela já tem que nascer com uma certa defesa, porque senão ela entra aqui e morre. Esse mundo é totalmente contaminado. Então a placenta vai passar alguns anticorpos para esse bebê antes de nascer. Então já vai dando. Como o bebê não está produzindo, ele está recebendo, é passiva, tá? E tem também o leite materno. O leite materno é o primeiro leite, porque os outros não têm. Chamado de colostro, ele também tem uma quantidade grande de anticorpos, que é o leite que o bebezinho vai mamar assim que ele nasce. Agora, esse tipo de imunização tem também o artificial, que é bem específico. Então, quando você é picado por cobra, tem anticorpos de cobra. Quando você é picado por aranha, tem anticorpos de aranha. Quando você é picado por escorpião, é específico de escorpião. Ok? Então, lá no hospital eles vão ter. Você vai chegar lá, você vai falar assim: eu fui picado por cobra. Qual? Você vai falar: meu, não sei. Mas aí ele tem um que serve para todas as cobras brasileiras. Ok? Porque provavelmente você foi picado. Aí você fala assim, Elaine, por que então que a gente não faz uma imunização natural, uma vacina
de veneno de cobra. Porque assim, meu querido, porque assim, seria possível? Seria. A gente pegaria o veneno da cobra, diluiria, você quantifica quanto tem de sangue no teu corpo, dilui essa quantidade de veneno e aplica em você. Aí você estimula o teu corpo a produzir anticorpos. Por que que não faz isso pra gente? Porque eu posso passar minha vida inteira sem encontrar uma serpente. Então não é tão comum. Então, essa é a ideia. Então, a gente não vai perder tempo com isso. Eles fazem vacinas para aquilo que é comum. Então, as doenças do Brasil têm as vacinas do Brasil. No Canadá, não tem as vacinas que tem aqui. Na Europa, não são as mesmas vacinas. Então, para cada país, um jeito de lidar com a imunidade do seu povo, tá bom? Então, olha só. A imunidade passiva, quando eu recebo anticorpos artificial, é através do soro. Então, o soro, ele tem efeito terapêutico. Então, eu preciso chegar lá, tomar o soro para neutralizar essa toxina que entrou, senão eu morro. Tem que ser algo rápido. Então, é curativo. Não é para prevenir para um futuro. Depois que eu tomei esses anticorpos, imagina, eu fui picada por uma cobra, corri para o hospital, tomei o soro neutralizou esse veneno, sobrevivi. Vamos supor que daqui 15 dias eu sou picada de novo, eu trabalho com isso. Meu, se eu for picada de novo, eu tenho que correr de novo e tomar esses anticorpos de novo. Por quê? Porque tudo que eu recebi de graça, eu não produzi. Então, quando eu não produzi, quando o meu corpo não produz, eu não crio memória, ele não aprende. Então, quando que eu crio memória? Quando eu produzo anticorpos. Quando eu recebo, eu não produzo. É só você pensar assim, ó, tudo aquilo que vem de graça, a gente não aprende. A gente só aprende quando a gente faz, quando a gente labuta. Então, quando eu produzo anticorpos, eu tenho célula de memória. Quando eu recebo anticorpos, eu não tenho memória. Tudo bem? É essa a ideia. Amores, essa foi nossa aula de hoje. Nós vimos a mais um pedacinho. A gente finalizou a nossa aula de sistema imunológico. Semana que vem eu vou tentar marcar uma live, uma aula ao vivo com vocês. E aí a gente se encontra para tirar umas dúvidas sobre esse assunto. A gente faz os exercícios. Eu vou preparar não sei se para semana que vem ou para um próximo encontro, uma lista para a gente praticar, tá? Para deixar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês estudem, anotem, façam a anotação no caderno de vocês. Eu quero que vocês façam isso para ver se ficou alguma dúvida. A hora que vocês estiverem escrevendo, anotem as dúvidas para que no nosso encontro ao vivo vocês tenham o que perguntar para mim e vocês tirem essa dúvida, porque às vezes a dúvida surge na hora da explicação. E aí, a hora que você me encontrar, você já esqueceu, tá? Então, é essa a ideia de hoje, tá bom? Nós paramos por aqui. Fiquem com Deus. Eu espero encontrá-los na semana que vem. Um beijo. Se cuidem, tá bom?